Na sequência, então agora vamos passar para a parte da explicação do motivo que eu considero um equívoco a explicação do professor Olavo de Carvalho, a explicação do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. O motivo que eu considero um equívoco, eu vou direto ao Olavo de Carvalho. O padre Paulo Ricardo eu não preciso explicar porque ele é católico. Então, é a interpretação católica. O que eu estou mencionando, o erro que eu menciono, é um erro que existe na interpretação da Igreja Católica, é um erro que existe na afirmação do livro chamado Bíblia. Eu estou contestando o livro chamado Bíblia. Porque esse livro foram 77 livros escolhidos, o Novo Testamento, foram 77 livros escolhidos por pessoas que pertenciam à instituição católica, livros escolhidos. E aí eu pergunto, por que o Didaquê está de fora? Porque tem um livro que narra a infância de Jesus com detalhes, eu não me lembro o nome agora, não sei se é Evangelho de Tiago, uma coisa assim, que ficou de fora. Tem vários livros que ficaram de fora, livros que foram escritos quando o Jesus Cristo estava vivo, livros que foram escritos com detalhes, Maria quando ela estava viva, detalhes, e a Igreja Católica não colocou. Aí eu pergunto, por quê? Essa é a pergunta. Por que tem que ser aqueles 77 livros escolhidos pela Igreja Católica? Porque com os outros livros feitos na mesma época, por pessoas humanas, iguaizinhas às pessoas que pertenciam à Igreja Católica, livros feitos naquela época por sábios daquela época, aí eu pergunto, por quê? Sábios não, pessoas simples. Da mesma forma que foram feitos os evangelhos. Eu digo sábios, mas assim, não no critério da igreja. Pessoas que não eram da igreja escreveram livros também. E eu pergunto por que a simples narrativa, mesmo um livro que tinha apenas um critério documentário, mesmo um documentário escrito por uma pessoa que não tinha grande conhecimento filosófico, aí eu pergunto, porque há livros que, se hoje nós fôssemos ter uma conversa honesta, porque é assim, a primeira afronta, vamos dizer assim, o primeiro combate que eu abro aqui é com a Igreja Católica. Então, o primeiro erro é esse, falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, isso é mentira. O próprio padre Paulo Ricardo, eu não preciso de fazer essa denúncia que a Bíblia, que é mentira, que é a palavra de Deus. O próprio padre Ricardo de Azevedo Júnior fala, a Bíblia é um livro escrito por católicos para católicos. Aí nós vamos agora para o protestantismo. O protestantismo é o quê? É uma sequência do erro. Não precisamos entrar em detalhe. O protestantismo ele parte do livro falso, o livro equivocado, que é a Bíblia. Nesse livro, então nós vamos confrontar aqui 3 pensamentos. 1, Igreja Católica. 2, gnosticismo. E qual que é o terceiro pensamento? Aí eu vou lançar alguns argumentos para poder construir o terceiro pensamento. Eu estou levantando um terceiro pensamento, é o que eu criei. Aristocracia intelecto-moral. É isso que eu criei. Então eu estou confrontando com a Bíblia. Eu estou confrontando com o gnosticismo. Mas eu vou me arrogar o direito de ser chamado de cristão. Porque eu não sou... O que é cristão? Aí nós vamos definir cristão. Quem ama Deus e quem ama Cristo é cristão. Agora, os que seguem a Bíblia, aí vamos colocar assim, 1, cristão, 2, gnosticismo, 3, não, perdão,
Vamos estabelecer de novo aqui. Vamos colocar assim: 1. Catolicismo. 2. Gnosticismo. 3. Aristocracia, intelecto, moral. Então são esses três pilares o objetivo do que eu estou falando aqui. Então, primeiro nós vamos definir bem o que é cristão. Cristão é que ama Deus, ama Cristo, acabou, não tem conversa. O macumbeiro, o da quimbanda, o seguidor de Allan Kardec, de Jean-Baptiste Rustin, todos que ama Deus, ama Cristo, ponto, é cristão, não tem conversa. Não tem conversa. Não é obrigado, não é obrigatório ser católico para ser cristão. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco, isso é um erro. É católico quem quer seguir o livro feito por católicos. Então os protestantes, todas essas igrejas aí falsas que ficam recolhendo dinheiro, porque isso é um outro equívoco. Que é o Criador do Universo, se ele precisar de dinheiro, nós não precisamos do Criador do Universo, precisamos então do banqueiro. Então, agora eu vou levantar o gnosticismo, não vou nem entrar em detalhe, que ele já é pobre por si, porque é uma própria criação humana. É uma opinião humana que desconsidera, dentro da opinião, o Cristo, e desconsidera, ele tem o gnosticismo, ele duvida que tem um Criador. Ele duvida. Então, assim, eu vou desconsiderar o gnosticismo. Aí quem quiser entrar em detalhes do gnosticismo vai ter que fazer um outro estudo. Agora eu vou falar da aristocracia intelecto-moral. Então há uma sequência de acontecimentos. Eu vou fazer um mosaico mental. Então vamos imaginar assim, o Criador do Universo. Aí, se eu falar vácuo quântico, ou se eu falar Atom, que é o nome que Akhenaton chamava. Akhenaton foi o primeiro faraó do Egito, Akhenaton. Construiu Amarna, o templo que ele criou para Atom era 4 paredes apenas, grande, parecia que, eu não lembro agora o tamanho exato, mas cabia lá alguns campos de futebol dentro, vamos chamar assim, de igreja de Akhenaton. E ele chamou o Criador do Universo de Atom. Ele era monoteísta, ele implantou o monoteísmo, e era aberto, não tinha teto, era uma contemplação do céu, só isso. Então, assim, agora o vácuo quântico é o que a ciência, a mecânica quântica do professor Hélio Couto, a mecânica quântica chama o Criador do Universo de vácuo quântico. Por quê? Porque do vácuo quântico alguma coisa surge, chamada, o nome que nós humanos chamamos, bóson de Higgs ou supercordas. Esse bóson de Higgs ou supercordas, aí eu já estou falando de ciência. E a aristocracia intelecto-moral é científica e filosófica. Aí, se alguém quiser falar que a aristocracia intelecto-moral é uma religião, quem vai falar vai ser quem vai assistir esse vídeo. Porque eu não estou preocupado com essa definição de religião no momento. Eu estou falando de grupos. Um é o pessoal que segue a Igreja Católica, que são todos os bibliólatras, que na verdade eles são cristãos. Mas em primeiro lugar eles são bibliólatras. Porque eu sou cristão e não sou bibliólatra. O objetivo é a verdade, não pode haver duas verdades. Aí vamos pensar o catolicismo. A Bíblia criou Adão e Eva. Aí o Adão e Eva errou. Aí nós estamos pagando o pecado de Adão e Eva. Então vamos pensar agora o espiritismo de Allan Kardec. Aí tudo começa no princípio simples. Podemos dizer assim, todo mundo já foi uma pedrinha, depois virou uma plantinha, depois virou um insetinho, depois virou um bichinho. E hoje não é tão diferente do bichinho, que se nós formos pegar Darwin, a evolução do macaco,
uma coisa que é estudada na história até hoje. Embora há muitos humanos que nós nos deparamos, que nós percebemos assim, alguma coisa assim, um pouco símil. Há muitos seres humanos assim que nós perguntamos assim, será que esse aí desceu da árvore esses dias?